A oportunidade pode mudar tudo. Esse é o próximo tema. A palestrante trabalha como agente de cidadania em um projeto social com jovens. E seu objetivo é motivá-los intencionalmente, para que o número de evasão nesse percurso diminua ou nem exista. Que esses jovens consigam ser a própria motivação para concluir uma jornada de transformação. Vamos convidar ao palco a estudante de serviço social, apaixonada pela família e pelo trabalho. Ama a rotina com os filhos e é muito feliz por ter 2 atletas em casa. Muitos aplausos para Graciele Costa. Como já foi dito, eu sou agente de cidadania, trabalho em Niterói num projeto social que é em parceria da Prefeitura de Niterói, sendo mais específica a Secretaria de Participação Social de Niterói, com o SENAC atualmente, o SENAC Niterói. E é muito emocionante falar sobre esse projeto, porque esse projeto abrange jovens de 14 a 24 anos, de periferia, de comunidades, de territórios que às vezes a oportunidade demora a chegar. Eu costumo dizer que a oportunidade pode mudar tudo quando a gente não desiste dela. E eu não desisti na minha vida, eu tive a oportunidade de participar de um projeto social dentro da minha própria comunidade, e de lá eu tive impulsão e motivação para continuar e hoje estar aqui. Foi esse projeto que abriu portas para hoje eu ser agente de cidadania nesse projeto social, onde eu ajudo outros jovens a aproveitar as oportunidades que são apresentadas na vida a eles. Boa noite a todos, meu nome é Graciele Costa, eu sou estudante de serviço social e estou aqui não só para falar, mas para mostrar que é possível. Assim como os jovens, eu tive muitas inseguranças, achei que não ia dar em nada terminar o ensino médio ou estudar, porque eu não tinha perspectiva. É uma coisa que demora a chegar em comunidades. E quando a gente está em um território onde os pais ou os avós ou pessoas que acostumaram lidar com a cultura daquele ambiente ou que acostumaram a viver somente a rotina daquele ambiente, demora a ter um pouco de perspectiva de vida. E os projetos sociais têm como objetivo levar para esses jovens que muitas vezes, se não tiver esse tipo de oportunidade, vão morrer sem perspectiva e sonhos. Como eu falei, eu participei de um projeto, esse já foi o 2º projeto social que eu participei. Esse aí eu tive a oportunidade de estar dentro de uma empresa que visava o crescimento do jovem. Mas antes desse projeto, tinha um projeto dentro da comunidade que levava os adolescentes e os jovens a praticar esporte. Era 1h30 por dia, eu participava do futebol, tinham outros esportes também, mas eu gostei do futebol. Dentro dessa realidade do futebol, para só tirar um pouquinho do tempo ósseo, eu recebi uma proposta. No começo foi um pouco estranho para mim, e uma pessoa, viu o potencial em mim onde eu não via, onde eu não enxergava, e me convidou a participar de um processo seletivo com 800 jovens para trabalhar nessa empresa. É uma empresa lá em Niterói, e eu passei pelo processo seletivo, fui avançando nas etapas e cheguei à 12ª, né? Era um projeto que abrangia conhecimento, né? A gente adquiria conhecimento profissional, trabalhava como jovem aprendiz. No projeto a gente passava por todos os setores, né, da empresa e buscava ter um destino, um sonho e uma perspectiva de vida. Eu era a menina, né, porque uma desistiu, aí eu fiquei como a única mulher nesse projeto, mas eu avancei. Lá eu descobri que disciplina é ter direção,
Responsabilidade é construção, porque a gente não nasce tendo responsabilidade. Isso tem que ser adquirido no caminho. E os obstáculos da vida nos fazem olhar para nós e enxergar que é possível. Se a gente conseguir galgar os obstáculos da vida e respirar, parar, analisar, levar os obstáculos como desafios para nos fazer crescer, a gente consegue driblar e chegar a algum lugar. Então eu costumo dizer que a gente não morre por estar sendo desafiado na vida. A gente não vira estrelinha por estar sendo desafiado na vida. A gente precisa voltar para nós, saber da nossa origem, organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, trazer à memória coisas que nos fazem vibrar. E aí sim a gente consegue passar para uma próxima etapa. Essa é uma foto que ilustra o tempo que eu perdi quando eu não tinha perspectiva de vida. E eu tô aqui para que os jovens, né? Isso também pode trazer um olhar para vocês, para que vocês se sintam motivados a dar continuidade a coisas na vida, a sonhos, a perspectivas que um dia vocês já tiveram e hoje podem não ter mais. Eu era bem jovem e não aproveitei o tempo que eu tinha. Nesse momento da minha vida aí, eu não tinha um norte, eu não tinha perspectiva. E eu tô aqui hoje para que as pessoas não percam mais tempo, para que elas consigam aproveitar as oportunidades na vida. Eu costumo dizer que quando a gente não aproveita as oportunidades, a caminhada fica mais difícil. Quando a gente não consegue olhar para a oportunidade de uma forma clara e não sai da nossa própria caixinha, do nosso próprio mundo, aquilo fica muito mais complicado. Não é se vitimizando, mas um jovem negro de periferia, quando sai daquele mundo todo dele, que lá ele tem empoderamento, lá ele é alguém, lá ele nasceu e criou, ele avança para um mundo de que ele não é ninguém, ele precisa construir aquilo, ele precisa ser apresentado de uma forma que ele não vai receber algum julgamento, que ele não vai ser olhado torto. Isso é um pouco confuso, um pouco difícil. Então, eu acredito que a atitude, né, quando a gente recebe algo, oportunidade, a atitude que a gente tem diante de circunstâncias fazem dizer muito sobre a nossa origem. Então, eu quero que os jovens consigam olhar para dentro de si e enxergar que a oportunidade que ele teve de estar em um lugar diferente, estar em uma área diferente, adquirindo conhecimento, é grandioso. E ele precisa tomar atitude diante disso. Se apresentar para o mundo da forma com que ele quer ser visto no futuro. Então eu quero dizer para os jovens que ter uma atitude diante das oportunidades da vida é muito válido. Claro que vai ter momentos que a gente vai desistir, porque isso é comum. Sair da zona de conforto é muito difícil. Muito. Dói, machuca, ter novos hábitos, conhecer pessoas diferentes, se deparar com lugares diferentes, com áreas diferentes, palavras diferentes, vocabulários que você nunca viu e às vezes tem vergonha de dizer que não sabe. Isso é muito complicado. E então, as pessoas que estão do outro lado precisam abraçar esse jovem que sai de uma comunidade, que sai de uma realidade diferente e se depara com um mundão. Então, vai ter momentos que vocês vão querer desistir. Vai ter vontade de parar, de largar tudo. E é exatamente aí, nesse momento, que você precisa continuar. Quando a gente chega nesse momento, a gente precisa olhar para o nosso início. A gente precisa tentar ver um futuro diante de tantas coisas que já estão acontecendo. Tem que trazer à memória coisas que fazem o nosso coração vibrar. Ter um foco para saber aonde a gente quer chegar. Então, daí, você pode acordar e aproveitar aquele momento. Muitos gostariam de ocupar lugares que a gente ocupa.
Eu passo pelas ruas, às vezes as pessoas perguntam, como que você fez para trabalhar naquele projeto social? O que você precisou fazer? Ou aonde você se inscreveu? O que você estudou? Eu costumo dizer que eu não desisti. Nos meus piores momentos, quando eu achava que eu não ia chegar a algum lugar, eu não desisti. Eu fui com medo, fui insegura, como nesse momento agora. Eu venho de Niterói, faço um percurso bem grande, todo mundo sabe da realidade que eu tenho, porque eu não escondo isso de ninguém. Eu amo a vida que os meus filhos estão tendo, o caminho que eles estão tendo. E eu tenho uma rotina muito cansativa, muito pesada, mas eu não desisti. Esse aí é um momento que eu estava na empresa, é um momento de diversão. Eu costumo sempre trazer à memória os meus inícios e o motivo pelo qual me fez ter uma caminhada de não desistência. Essas pessoas me apoiaram, me incentivaram, me fizeram crescer e me entender como gente, fazer parte de um todo. Eu sou a única pessoa negra, né, nesse contexto aí. E cada dia tem uma realidade diferente da minha. Mas eu consegui enxergar na realidade deles algo que eu podia trazer para a minha realidade. E que não era um bicho de 7 cabeças. Uns já tinham terminado a faculdade, eu recebi a oportunidade de estudar nessa empresa. E nem por isso eu me senti menor. Me senti uma pessoa menosprezada. Eles souberam me abraçar bastante, entenderam as minhas emoções. E eu segui numa transformação, porque a transformação começa primeiro quando você